No vídeo de hoje vamos falar sobre Liga Forte Futebol e Libra, a diferença entre Globo e Record, e vamos trazer também a opinião de Calil, que foi por muito tempo o presidente do Atlético Mineiro, liderou a Primeira Liga e emitiu a sua opinião sobre esse embate aí entre os grupos. A gente também vai falar sobre a situação do nosso adversário, do Flamengo, que também se reapresentou nessa semana, depois de uma semana intensa de treinamentos, e se reapresentou com novidades, com a presença de jogadores como Arrascaeta, Léo Pereira e Gabigol, treinando normalmente com o grupo. Podem ser novidades para esse jogo contra a gente, contra o Bahia, apesar dos diversos desfalques e dos possíveis outros desfalques. O Flamengo tem feito uma mobilização grande aí para poder ter à disposição esses jogadores que para eles são importantes. Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. A nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Primeiro destaque, tá na sua tela, gente, a nossa galera aí do Vice pro Futebol, do Brasileirão 2024, eles trouxeram aí a divisão, né, de Libra e de Liga Forte Futebol, divisão de transmissão desses dois grupos entre Record e Globo. Hoje o Bahia compõe o grupo da Globo, analisando os times aí que jogam o Campeonato Brasileiro da Série A divisão de transmissão seria basicamente essa, né? Nos jogos em que o Bahia, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Red Bull Bragantino, São Paulo, Vitória da Bahia, Palmeiras fossem mandantes, né? Teria transmissão da Globo. E nos demais jogos, teríamos transmissões da Record, com os outros times aí da lista da Record sendo mandantes, né? Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Inter, Juventude e Vasco. Para situar você, torcedor tricolor, pelo menos até o momento, essa é a estruturação para o ano que vem, né? Porque vai ser a partir de 2025, o contrato até 2029. Então, teremos novidades aí nesse formato de transmissão no futebol brasileiro. Essa, pelo menos, até aqui, que sempre friso isso, porque no futebol brasileiro a gente sabe que tudo pode mudar a qualquer momento, é a divisão, tá? Para você ficar ligado, para você poder ficar situado. Inclusive, Alexandre Calil, que foi por muito tempo o presidente do Atlético Mineiro, lá no Charla Podcast, falou um pouco sobre essa divisão, e a gente vai trazer aqui. Indicando isso para a Liga, presidente? Olha, porque assim, eu acho, não. Eu acho não. Isso é um assunto importante. Eu queria ver você nesse processo. Não, eu já tive. Eu fui presidente da Primeira Liga. Então exatamente. Porque eu acho que você tem. Mas o ciúme não deixou continuar, né? Como sempre. Eu acho que você é um dirigente que, apesar de defender o seu com o incidente, você tem a visão do todo. O todo é o seguinte: fizeram uma trama, né? O futebol brasileiro sofreu de uma trama, que foi o final do Clube dos 13. Sim. Aquilo foi um negócio muito bem articulado. Tá certo? Na época, a Globo era interessada. Na época, o Flamengo era interessado. Na época, o Botafogo era interessado. Isso. Tá certo? E quem muda de lado é o Maurício, né? Com o Botafogo, né? Aquilo foi brincadeira, né? O Maurício com o Botafogo. Pra ganhar menos, né? Não, aquilo foi um negócio. E puxaram o tapete do Clube dos 13. Qual que é o problema do futebol brasileiro? A mesa. O Clube dos 13, bem ou mal, e porcamente, foi uma eleição, cara. Uhum. Teve uma eleição. Nós estávamos de um lado, o outro, mas foi uma eleição legítima, com voto, né? Eu nem era candidato, mas tinha um lado, estava com o doutor Fábio Koff e tudo. E puxaram e destruíram o Clube dos 13. Né? O Corinthians participou disso. O Flamengo participou disso. O Botafogo participou disso e a televisão participou disso. Então, eu estou falando isso tudo porque a mesa é a coisa mais importante do futebol brasileiro. E na hora de fazer uma liga que pela primeira vez a confederação deixou, porque ela era feita na marra. Agora não, agora tem a benção, eles se reúnem na federação. Isso aí. Entraram 2 bancos. Se juntaram para discutir comercialmente. Que não tem nada a ver com o futebol. O cara entra aqui no futebol, mas tá amarrado lá no banco. A Liga Forte tem essa 20% preso com o investidor. Já vendido, né? Então, e o que o time de futebol quer? Dinheiro na frente. Dinheiro na frente. E já tá rolando? Isso, eles têm. Já rolou. Já rolou, já amarrou todo mundo. São 50 anos, cara. A Liga Forte vendeu. Né? 50 anos. Pro grupo de investidor. Então, quer dizer, qual a esperança que o futebol brasileiro tem? Sabe quanto que é o valor da Liga Inglesa hoje? Eu fiquei sabendo. O todo? 2 bilhões de libras. Falta gente no mundo para contar isso. Nós estamos falando em 16 bilhões de reais no ano. A Liga Mexicana é mais rica que a nossa. Mexicana, cara.
Mas é Nosso público está indo no estádio 40, 50, 60 mil pessoas. O futebol está cada dia melhor, mais na moda, mais caro, mais sofisticado. E nós vendemos por merda. O número que a gente recebeu semana passada, o Marcelo Paes, né, que agora ele é CEO da SAF do Fortaleza, né? E tá de frente da Liga Forte União, né? É. E aí eu fiz uma pergunta para ele sobre o valor que tinha sido divulgado, que eles tinham vendido para a Record, a TV aberta. E aí ele pra gente disse, calma, não bateu o martelo ainda não. E já tinha saído da imprensa como se, olha, ganhou a concorrência do SBT e vai ser Record. Ele disse, calma, ainda não vendeu. Os valores ditos são valores baixos. 230 milhões. 230 milhões por ano, por 3 anos. 230. Para todos os clubes? Para todos os clubes. Futebol não para em pé, não. O Atlético, há 11 anos atrás, de pay-per-view, recebia 35 milhões. De pay-per-view. Tá aí, rapaziada. A crítica necessária e importante para ser pensada, analisada, discutida, debatida pelo Alexandre Calil, tá? Realmente, quando a gente para ver o valor da Liga Mexicana, eu vi agora que o Toluca vai pagar cerca de 84 milhões de reais, né, já convertendo aí, por Elinho, né, um destaque do Red Bull Bragantino, um destaque do Campeonato Brasileiro. Então, e é o Red Bull Bragantino que tem condições de sustentar, manter o jogador como esse, mas são valores robustos, né? Então, cara, chama atenção que o futebol brasileiro é forte, competitivo, cresce a cada dia, se desenvolve a cada dia, tem contratado jogadores de um alto nível, a gente tem visto aí a cada movimentação e tal. O próprio Bahia, pagou 65 milhões em Lúcio Rodrigues, mas muito por conta do investimento externo que tá vindo, né? A própria liga não se valoriza no nível que a gente talvez mereça, né? Mas enfim, tá aí o destaque importante. Vou falar agora sobre a preparação do Bahia, meus amigos. O Bahia se representou hoje lá no CT Evaristo de Macedo, né? E aí eu falo se representou porque teve a folga de domingo. Treinaram a semana toda de maneira intensa e tiveram a semana cheia agora. Depois do domingo de descanso, retoma as atividades, segunda, terça, quarta, para poder na própria quarta se deslocar para o Rio de Janeiro para jogar contra a equipe do Flamengo, tá? Nas imagens aí, o clube evidentemente não divulga detalhes aprofundados, ou mostra ali a rotina de academia e tudo mais, mas temos aí Acevedo em processo de transição, Biel com trabalho específico e o time se fortalecendo nessa partida. Do lado do Flamengo, a gente começou o dia de hoje falando sobre Fabrício Bruno, que foi convocado para a seleção depois do corte de Éder Militão, e o Vene Casagrande já trouxe uma notícia boa para eles, né, para começar a semana, né, de que Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira treinaram com o grupo nesta segunda-feira e deram mais um passo para retornar à equipe. De La Cruz fez trabalhos individualizados, o próximo jogo do Flamengo é na quinta, diante do Bahia pela Copa do Brasil. De La Cruz é muito improvável que jogue contra o Bahia, né? A lesão dele foi até um pouco mais grave ali, junto com o Michael no jogo de ida, como a gente sabe. Mas Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta, existe essa possibilidade, até porque tiveram aí a oportunidade de trabalhar no dia de hoje, né? Vamos ver aí o relatório do treino de amanhã, acompanhar para ver se todos estarão à disposição. Independente, o Bahia tem que fazer a sua parte, ter um time qualificado o suficiente para poder superar o Flamengo e avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Mas é importante trazer esse panorama aí. Léo Pereira, Gabigol e Arrascaeta treinaram normalmente com o grupo, voltaram a treinar com o grupo depois de um bom tempo, depois de um processo de transição física. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste.